Glória a Deus. Eu acho que lá no aviso do acampamento Ágape está ainda que até 8 anos não paga, né? Mas, na verdade, agora foi estabelecido que apenas os pais irão pagar, né? E os filhos não vão pagar, né? Então, até usei o exemplo do Anderson, né, no caso, né? Que tem a Ana, já adolescente, né? A Giovana, elas não irão pagar. Só os pais, né? Tá certo? E outra coisa importante, né? O Anderson, ele é líder do Ministério de Música e ele vai fazer uma reunião rápida, né, com o Ministério de Música e com quem deseja participar, né, do Natal, né? Então nós estamos chegando perto do Natal, os preparativos para o Natal. Quem quiser ir participar dessa área de cantar, né? Final do culto, nós estaremos nos reunindo rapidamente para combinar algumas coisas, beleza? Joia! Amém. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Efésios 1. Efésios 1, nós vamos ler hoje do 15 até o final do capítulo, mas a princípio nós iremos ler apenas do 15 ao 17. Amém? Efésios 15, nós vamos ler até o 17, a princípio. A palavra de Deus diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Fala assim: conhecimento de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Pai, neste momento nós nos colocamos na tua presença. Ó Pai, queremos neste momento aprender da tua palavra. Senhor Deus, o Senhor nos chama a conhecer mais de ti. E quanto mais conhecemos do Senhor, mais somos santificados. Ó Pai, por isso que neste momento venha se revelar a nós por meio da tua palavra. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha corrigir o que tem que ser corrigido. Ó Pai, venha, ó Pai, nos santificar para a glória e honra do teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pessoal da diaconia, se puderem trazer uma água aqui, fazendo favor. Senão não aguento falar. Gente, se tem uma coisa que me enche muito o saco, né? Não sei se vocês também ficam irritados com isso, mas é aquelas propagandas, aqueles merchandise no meio que você está assistindo um programa e de repente surge uma propaganda, né? Aquele merchandise acerca do produto. Isso te irrita, né? Isso é meio chato, né? Mas o merchandise, né? Ele é um mal necessário, né? Se não fosse por esses patrocinadores, né? Nós, né? No caso eu também, né? Não teríamos, né? Os conteúdos, né? Disponíveis, né? Nos canais do YouTube. Eu não sei vocês, mas eu acompanho bastante canal de YouTube, né? Então tem vários canais, né? Canais de filme, canais de teologia, canais de música, tem vários tipos de canais que eu acompanho, né? E é muito interessante porque recentemente tem uma empresa que aparece em todos esses canais. Talvez vocês vão reconhecer, mas é Insider. Vocês já ouviram falar da Insider? Das camisetas da Insider? Que aparece em tudo que é canal, tudo que é tipo de canal, aparece a propaganda das camisetas da Insider, né? E as camisetas da Insider, né, é uma empresa brasileira, né, que ela oferece camisetas, né, e outros vestuários, né, básicos, né, mas de alta qualidade. E é muito interessante porque tá lá eu assistindo, né, um canal, às vezes um canal de música, Insider. Aí eu vou lá para o 2 Dedos de Teologia, do Iago Martins, Insider, né? Eu vou, né, num canal, né, de filme, né, eu acompanho muito o canal Piuí, Insider.
toda vez falando da Insider, dos produtos, né? Sempre falando das qualidades das roupas, né? Falando, né, que camisetas anti-odor, né? Não precisa passar porque elas desmaçam no corpo, né? Tecido ultramacio, né? Ela não esquenta, e vai falando, né? De tanto eu escutar, né? Eu já aprendi muito sobre a Insider, só de escutar, né? Sobre esse produto que está toda hora, né, sendo falado nos canais aí. Mas por mais que eu tivesse, né, esse conhecimento, né, sobre os produtos da Insider, a verdade é que esse conhecimento acaba sendo algo muito superficial, né, porque eu apenas estou escutando sobre o produto, né, então, eles estão falando, né, estão dizendo, eu estou lá guardando essas informações, mas eu não tenho um conhecimento verdadeiro do produto. Por quê? Porque eu não experimentei. Eu não experimentei, eu estou escutando. Eu posso falar sobre o produto, mas eu não tenho um conhecimento verdadeiro porque eu não experimentei. Mas de tanto escutar, eu fiquei muito curioso de experimentar essas camisetas, né? Então, aproveitei que mês passado foi meu aniversário, e eu cheguei na minha mãe, lembro que cheguei bem cedo na minha mãe, né? Eu fui deixar a Daiane no serviço, já fui na casa da minha mãe, falei assim, já estava com tudo no carrinho de compra lá, certinho. Falei assim, mãe, tem um combo aqui, ó, das camisetas da Insider, você compra para mim de aniversário? E minha mãe comprou. Minha mãe comprou, porque não são baratas, né? Eu falei assim, eu vou aproveitar o meu aniversário, né? Não estou naquela condição, vou pedir para minha mãe. E minha mãe, né, me presenteou com essas camisetas. E olha, posso dizer que são produtos muito bons, né? Para mim é maravilhoso, porque eu já gosto de roupa básica, não gosto de muita informação, e eu não sou de ficar usando muito tipo de roupa. Então eu comprei 3 camisetas, e uma camiseta eu uso quase a semana toda. Tipo, ela realmente é muito boa, né? Mas por que eu posso dizer isso agora? Porque eu experimentei, porque eu atestei, né, porque agora não só ouvi falar dela, mas eu realmente tenho usado dela diariamente. E por que eu estou falando isso? Nós vimos na primeira parte do nosso estudo de Efésios que Paulo nos mostra o poder do Evangelho de Cristo. Paulo faz uma exposição clara de toda a obra da redenção. Ele mostra as bênçãos que possuímos em Cristo Jesus. Sabe, isso é muito importante saber, porque a igreja é o povo mais rico da terra. Você crê nisso? A igreja é o povo mais rico deste mundo. As bênçãos que o Senhor concede à sua amada igreja são bênçãos eternas, bênçãos indestrutíveis. Sabe, nada neste mundo, e nem no porvir, pode anular as bênçãos que Deus concede aos seus filhos. Amém? Você crê nisso? Agora nós vemos Paulo fazendo uma oração em prol da igreja. E o que ele está falando? Ele está falando para que Deus abra o nosso entendimento, a fim de que saibamos que somos o povo mais poderoso do mundo. Sabe, às vezes você teve a sua experiência de conversão, e daí você se pergunta, ok, eu creio no Senhor Jesus, eu recebi a salvação em Cristo, e agora? E agora? O que vem depois disso? É só isso? Né? Fui salvo, estou liberto, né, da penalidade do pecado, não estou mais indo para o inferno, tenho a certeza da minha salvação, mas e agora? É só isso? Mas eu quero dizer uma coisa, crer no Senhor Jesus é um passo poderoso de fé. Crer no Senhor Jesus é um ato tremendo, pois é a partir desse ato de fé que uma poderosa obra se inicia em nossa vida. Olha o que eu estou dizendo, uma poderosa obra se inicia, o começo de uma obra de Deus em nossa vida. Sabe, crer no Senhor Jesus é o início de uma jornada, que somos dia a dia transformados à imagem de Cristo Jesus. Sabe, o nosso espírito agora é vivificado, nós temos vida em Cristo Jesus.
né? Nós iremos estudar no próximo sermão, o capítulo 2, mas logo no capítulo 2 já inicia falando que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida. Nós recebemos vida no Senhor Jesus, o nosso espírito estava morto, o nosso ponto de contato com Deus estava morto, mas Cristo nos deu vida, nós nos tornamos uma nova criação. É isso que 2 Coríntios 2,17 vai dizer, que aquele que está em Cristo, nova criatura é uma nova criação. Antes nós andávamos segundo os impulsos pecaminosos da nossa carne, mas agora andamos segundo o Espírito de Deus. Ou seja, nós estamos dia a dia sendo santificados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso é muito importante entendermos. Sabe, porque nós aprendemos já que nós fomos chamados, eleitos, escolhidos por Deus, não para viver a vida que nós vivíamos, mas sim para viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida em que nós não somos capazes de viver. Dia a dia nós provamos a nossa incapacidade de viver isso, porque nós pecamos. Mas a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, algo é transformado em nós. Um desejo pela santidade, um desejo por se parecer com mais de Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos ajuda dia a dia a vencer o pecado, dia a dia a caminhar para a perfeição. E por mais que nós não iremos atingir a perfeição aqui neste mundo, mas nós estamos dia a dia caminhando para mais perto daquilo que o Senhor nos chamou, amém? Sabe, toda a base da nossa santificação está no conhecimento de Deus. Quero que você guarde isso. Toda a base da nossa santificação está no conhecimento de Deus. Mas quando eu falo conhecimento, eu não estou falando de um conhecimento apenas intelectual. É certo que o conhecimento que nós temos de Deus se passa também pela nossa razão. Deus nos criou seres racionais, seres inteligentes. Isso se passa pela nossa razão. Mas quando Paulo fala do conhecimento de Deus, ele não está usando a palavra gnose, né, que é dada muitas vezes para interpretar conhecimento, né, que é a ideia de um conhecimento teórico, né, um conhecimento acadêmico. Paulo não está usando essa palavra, e sim a palavra epignose, que é uma amplitude da gnose, né? Ou seja, é um conhecimento mais amplo, um conhecimento mais completo, é um conhecimento que vem da intimidade. Diga comigo, intimidade. Intimidade. Isso é tremendo, porque é muito mais do que um conhecimento teórico, muito mais do que um conhecimento acadêmico, é um conhecimento pessoal. Deus nos chama para termos um relacionamento pessoal com Ele. A obra da cruz, ela abre caminho para que nós possamos nos achegar ao Senhor. Sabe, outrora, nós não conseguíamos nos achegar a Deus. A verdade é que nós nem queríamos, nós éramos resistentes à vontade de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus quebrou essa resistência. Sabe, hoje nós podemos nos achegar ao Senhor. Nós podemos ter um relacionamento de verdade, um relacionamento pessoal com Deus. E para isso, Paulo ele pede a Deus, em primeiro lugar, que Ele nos dê espírito de sabedoria. Fala, espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. Eu acho muito legal como o falecido teólogo Russell Shedd interpreta a sabedoria aqui. Ele fala que sabedoria representa olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber que o que Deus está fazendo em todas as coisas, para então nós nos envolvermos nisso. Ou seja, sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus. A verdade é que a mente natural do homem não consegue discernir as coisas espirituais. E a sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus,
é ver a vida como Deus a vê. Isso nos mostra que sabedoria não é igual a conhecimento. Sabe, eu estudei num seminário teológico, e eu não me considero uma das pessoas mais intelectuais, né? Eu tinha colegas com uma mente extraordinária, pessoas que eu realmente admiro a inteligência dessas pessoas. Mas infelizmente eu vi muito desses meus colegas seminaristas extremamente inteligentes, uma mente, sabe, maravilhosa, compreendia, interpretava textos de uma maneira, sabe, muito impressionante. E eu vi muitos desses se perderem, sabe, desviarem da fé. Isso é muito interessante, porque se fosse apenas um conhecimento intelectual, pessoas simples, pessoas que talvez não tivessem essa capacidade de ler textos difíceis, ter uma compreensão de coisas mais complexas, talvez não conseguiria se achegar a Deus. Mas o que nós vemos, pessoas simples sendo atraídas ao Senhor. É por isso que uma pessoa sem muita cultura, uma pessoa analfabeta, pode ter um conhecimento de Deus muito mais profundo que talvez um teólogo. Sabe por quê? O conhecimento de Deus, ele vai além da nossa razão, mas vem de um relacionamento pessoal. E Deus concede uma sabedoria que é loucura para esse mundo, algo que esse mundo não consegue compreender. Esse espírito de sabedoria que somente Deus pode conceder. Não é algo que nós conseguimos através de livros, através de uma faculdade, mas é uma sabedoria vinda de Deus. Amém? Em segundo lugar, Paulo pede que Deus nos dê espírito de revelação. Fala, espírito de revelação. Espírito de revelação. Só o Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma, para nós entendermos a riqueza de Deus. E é muito interessante aqui, porque quando nós falamos de revelação, isso pode até ter certos equívocos, porque uma pessoa pode pensar que ter o espírito de revelação é querer achar algo escondido no texto. Sabe aquela pessoa que pega as 5 pedras que Davi, né, usou lá para ir até Golias e cria um significado naquilo, né, e a pessoa fala, meu Deus do céu, que revelação. As pessoas olham e falam, nossa, que revelação essa pessoa teve. E na verdade ela só está usando a imaginação dela de maneira muito criativa, né, porque as 5 pedras eram as 5 pedras, né, o texto não mostra nada além disso. Ou seja, Paulo não está falando de uma revelação que está além das Escrituras, mas sim de nós compreendermos a palavra de Deus, não só de maneira intelectual, mas de maneira espiritual. É nós ter a visão de todas as coisas, não apenas este mundo passageiro, mas a visão dos valores, da maneira como eles são traduzidos no céu. É a gente compreender a profundidade da riqueza de Deus, a profundidade da palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando, é isso que o Espírito de revelação faz. Sabe, uma coisa é conhecer a respeito de Deus, outra coisa bem diferente é conhecer a Deus. Sabe, eu estou aqui falando de Deus, vocês estão vindo domingo pós domingo, escutando sobre Deus, mas eu quero que você saiba, que enquanto você não tiver um relacionamento pessoal com o Senhor, um relacionamento de intimidade com o Senhor, você não fazer dessas palavras algo que vem impregnar o seu coração, de nada vai valer, a sua vida vai continuar a mesma coisa, você vai viver apenas uma vida religiosa, mas uma vida religiosa vã, porque a nossa vida religiosa só faz sentido quando nós passamos a ter essa intimidade com o Senhor, quando nós passamos a ter esse conhecimento de maneira mais profunda do Senhor. E eu quero que essa noite
você venha a ser estimulado a conhecer mais de Deus. A conhecer mais de Deus. Sabe, a graça que nos salvou, a graça que nos livrou da penalidade do pecado, é a mesma graça que nos conduz ao conhecimento de Deus. É a mesma graça que nos conduz a uma vida de santidade. Amém? Sabe, conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Eu gosto como Hernandes Dias Lopes coloca, ele fala que conhecer a Deus pessoalmente é salvação. Conhecer a Deus progressivamente é santificação. E conhecer a Deus perfeitamente é glorificação. Sabe, nós estamos caminhando para isso. Tivemos um conhecimento pessoal do Senhor, por isso fomos salvos. Estamos crescendo no conhecimento do Senhor dia a dia. Estamos sendo santificados. E chegará o dia que estaremos na glória com o Senhor, e conheceremos Ele plenamente. E aquilo que nós vemos de maneira parcial nos tempos atuais, quando nós estivermos na glória, nós iremos ver de maneira completa. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo, conhecer mais e mais de Deus. E aqui eu quero explicar de maneira bem breve as 3 ênfases que Paulo traz a partir do conhecimento de Deus. Então, a partir do conhecimento de Deus, Paulo, na continuação do texto, ele enfatiza 3 coisas que devemos saber para o bem da nossa vida de fé. Uma é chamado, fala comigo, chamado, herança e o poder de Deus. Acompanhe comigo a primeira parte do verso 18. Diz assim: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez. Deus, Ele nos chamou a alguma coisa e para alguma coisa. Sabe, Deus nos chamou para sermos de Jesus Cristo, e Ele nos chamou para a vida em santidade. Deus nos chamou para o sofrimento e para o reino, o seu reino de glória. E essa esperança não é algo vago, essa esperança não é algo vazio, não é um anseio melancólico pelo triunfo da bondade, mas é algo garantido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, é uma garantia de que aquilo que nós aguardamos irá acontecer, não é algo incerto. É muito interessante porque no mundo antigo, quando nós estamos tratando aqui das cartas, da época do mundo antigo, era uma época de muita desesperança. As pessoas não tinham esperança. Eram épocas muito difíceis. Dizem que uma pessoa de classe média vive melhor do que um rei na Idade Média. E nós estamos falando de um período muito antes da Idade Média. Muito antes da Idade Média. Havia uma expressão popular naquele tempo que dizia assim: nunca ter nascido é a maior felicidade, e a segunda é morrer ao nascer. Isso é para ver o nível de desesperança que havia naquele tempo. Mas hoje, por mais que as coisas, em certos sentidos, estão melhores, nós temos uma qualidade de vida muito melhor do que naquele tempo, nós temos certos avanços que a tecnologia nos trouxe, mas ainda vivemos em tempo que falta esperança. Sabe, quantas pessoas aqui conhecem pessoas que estão em depressão? Levante a mão. Quem aqui conhece alguém que está em depressão? Pode abaixar a mão. Sabe, quantas pessoas estão tendo crise de ansiedade? Quantas pessoas que vivem tristes, desesperançosas? Ou seja, não importa os tempos, mas isso continua existindo, a falta de esperança continua existindo, porque o homem, ele pode ser capaz de muitas coisas, mas ele não é capaz de resolver o problema do pecado. O homem não é capaz de resolver o problema da morte. E é isso que torna
essa mensagem poderosa, porque para os crentes o futuro é algo glorioso, pois Deus Pai nos escolheu e nos adotou, Deus Filho nos redimiu e nos perdoou, e Deus Espírito Santo nos selou e nos deu a garantia de uma certeza de vida eterna. Sabe, o futuro não é algo que nós devemos temer ou que devemos aceitar com tristeza. Agora nós podemos encarar o futuro com alegria e segurança, pois o Senhor nos chamou de uma vida de pecado e sem esperança para uma vida de santidade, uma vida onde há alegria, onde há paz e esperança. É muito importante nós entendermos da onde o Senhor nos chamou, para o que o Senhor nos chamou e para onde o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou de uma vida de pecado, uma vida em que nós estamos distantes dEle, sem esperança alguma. Ele nos chamou para viver uma vida de intimidade com Ele, viver uma vida de alegria, uma vida onde nós não somos escravos do pecado, e nós estamos caminhando a viver uma vida eterna com Ele. Você crê nisso? Você crê que você irá viver eternamente com o Senhor? Amém? Nós iremos viver eternamente do Senhor. O Senhor nos chamou para uma vida gloriosa com Ele. Amém? Acompanhe comigo a segunda parte do versículo 18, que diz assim: quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Isso aqui é tremendo, né? Paulo está falando de uma herança, mas ele não está se referindo à nossa herança em Cristo, mas à herança de Cristo em nós. Isso é muito interessante, pois é certo que nós temos uma herança em Cristo, mas Cristo tem uma herança em nós. A herança é algo que tem valor, a herança é algo geralmente valioso, precioso, e Deus nos olha de uma maneira que Ele vê a sua gloriosa riqueza em nós, a sua preciosa herança. Sabe, Paulo expressa aqui o desejo de que os crentes compreendam o quão precioso é para o Senhor. Sabe, você já se sentiu uma pessoa que não tinha importância? Você já se sentiu uma pessoa que ninguém se importa, se sentiu rejeitado? Talvez você passou por isso, você passou por algum tipo de rejeição, algum tipo de trauma, algo que te fez sentir sem valor. Sabe, eu quero que você saiba que o sacrifício de Jesus na cruz nos mostra o quão valioso nós somos para Ele. Nós somos a sua herança. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você é herança do Senhor. Você é herança do Senhor. Sabe, se o chamado de Deus aponta para o passado, a herança aponta para o futuro. Nós somos a riqueza de Deus, o presente de Deus, o tesouro de Deus. Somos filhos, herdeiros e cordeiros do Senhor. Somos santuários do Senhor, somos suas ovelhas, nós pertencemos a Ele. E pertencer ao Senhor é o que há de mais precioso. Saber que o Senhor nos amou, nos adotou, nos fez parte do seu povo, da sua igreja. Você é importante para o Senhor. Sabe, nós temos a certeza que nós iremos desfrutar de uma vida eterna com o Senhor. Eu acho tremendo quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, que nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus. Sabe, você precisa crer nessa verdade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não são as tribulações, não são o sofrimento, não são as coisas do tempo presente, do futuro, não são as alturas, as profundidades. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você consegue compreender o quão grande é o amor de Deus para você? Deus te amou e te fez herança. E por último, verso 19, diz assim:
E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder. Sabe, isso aqui é tremendo. Nós falamos do chamado que aponta para o passado, a herança que aponta para o futuro, e o poder de Deus que aponta para o presente. Quando Paulo se refere ao poder de Deus, ele usa daqui de um tipo de superlativo, ou seja, ele usa expressões que mostram a grandeza, o quão grande é esse poder. E ele usa duas expressões aqui para demonstrar o quão grande é o poder de Deus. A primeira, ele fala a suprema grandeza do seu poder, e a segunda, a atuação da força do seu poder. Paulo está usando palavras como dunamis, palavras como kratos, schus, e tem uma outra palavra que eu não me lembro agora, mas são palavras que juntas mostram a força desse poder, o quão grande esse poder, e esse poder é tão tremendo, que foi o poder que ressuscitou Jesus. O poder de Deus que está na nossa disposição é visto em 3 eventos sucessivos: a ressurreição de Cristo, a ascensão e entronização de Cristo e o senhorio de Cristo sobre a igreja e o universo. Nós vamos acompanhar aqui o versículo 20 até o final, que diz assim: que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Gente, eu quero que você compreenda o quão grande é esse poder que Deus disponibiliza à sua amada igreja, o poder que atua nos crentes do Senhor, o poder que atua em nós, que cremos no Senhor, é o mesmo poder da ressurreição, é o poder que trouxe Jesus dentre os mortos, sabe, é o mesmo poder que o fez assentar à direita de Deus o Pai, e que lhe deu a soberania sobre o universo inteiro, sobre todas as coisas, sobre a igreja, sobre a minha e a sua vida. Sabe, esse poder é como um vento impetuoso, que arrasta com sua força os obstáculos que encontra pelo caminho. Sabe, nada pode contra o poder de Deus. A morte de Cristo é a principal demonstração do amor de Deus. Nós falamos muito da morte de Cristo, e realmente a morte de Cristo mostra o quão grande é o amor de Deus por nós. Mas a ressurreição mostra o quão grande é o poder de Deus. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, ao ponto que Ele trouxe Jesus dentre os mortos. A morte não foi capaz de vencer o nosso Senhor, porque Deus é o Todo-Poderoso, e o Senhor disponibiliza esse poder a nós. Sabe, nós podemos e devemos usufruir desse poder, porque é o poder que nos capacita a cumprir a missão que Deus deu a nós. O Hernandes Dias Lopes, ele traz uma frase belíssima. Quando eu li essa frase, eu fiquei encantado. Mas ele diz que a igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo em ação na terra. Nós estamos dando continuidade àquilo que Cristo iniciou. E a missão que Deus nos deu só será possível se nós usufruirmos do seu poder. Amém? Você deseja usufruir desse poder? Glória a Deus. Eu quero encerrar essa pregação dizendo que quando nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, quando nós aprendemos
de maneira profunda sobre a mensagem do Evangelho de Cristo, nós somos preenchidos por essa verdade. Nós tomamos posses das ricas bênçãos de Cristo para nós. Nós confiamos mais e mais nele. Talvez você olhe para você e fale: eu sinto que eu ainda não confio tanto. Eu quero dizer para você: continue a conhecer mais de Deus. Se envolva com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus. É assim que nós passamos a confiar mais e mais. Sabe, há 9 anos atrás, eu não confiava tanto na Daiane. Nós estávamos começando uma amizade, começando um relacionamento. Hoje eu posso dizer que eu confio de olhos fechados nela. Relacionamento. Se relacione com Deus. Quanto mais nós se relacionamos com o Senhor, mais nós aprendemos a confiar nele. Sabe, eu quero que você saiba que Deus te livrou do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Deus te livrou do pecado para você desfrutar de um relacionamento de intimidade com Ele. Deus iluminou o seu entendimento para que você pudesse crescer no conhecimento dEle. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais desenvolvemos um relacionamento pessoal com Ele, mais somos impregnados pela sua santidade. O Senhor nos chamou para ser santo. E a santidade vem desse conhecimento profundo que nós temos dEle. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Faça uma breve reflexão. Como que você avalia a sua vida espiritual? Como tem sido a sua vida com Deus? Você tem usufruído das riquezas que Cristo tem para você? Você tem crescido no relacionamento de intimidade com o Senhor? Sabe, você consegue compreender a esperança do chamado de Deus, de onde Ele o chamou, para onde Ele o chamou e para o que Ele te chamou. Você consegue compreender o quão precioso é para Ele. Quero que neste tempo você tenha essa reflexão. Nós somos chamados para viver uma vida de santidade. Uma vida no qual nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. Nós possamos usufruir do poder que Ele concede a nós. O Senhor não te chamou para ficar parado. O Senhor não te salvou para ficar estagnado. Mas Ele te salvou para viver em novidade de vida. E para vivermos em novidade de vida, precisamos nos movimentar. Buscar ao Senhor. Pense nas coisas que têm atrapalhado você a buscar ao Senhor. As coisas têm sido um empecilho. Quero que neste momento você se coloque em pé. Vamos nos colocar em pé. E por meio de uma canção, você que deseja, eu quero convidar você a cantar essa canção. Como uma forma de oração. Dizendo que você se rende a Ele. Se rende a esse amor para o conhecer mais. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus.